Dá pra acreditar que existe um ser humano assim? Tava fedendo cigarro e álcool. Chega a ser bizarro isso. Nesse momento, eu pensei em me jogar pela sacada. Quando ela decide vomitar no meu sofá. Só tinha uma saída pra mim. Ou eu me matava, ou eu matava aquela cadeira. Caiu um absorvente que já estava vazando. Ele caiu no meu pé. E ela tava toda ensanguentada, com a cara toda estourada, irreconhecível. Prepara a sua pipoquinha, porque eu tenho certeza que esse vídeo vai tirar você dos seus eixos. Vai te deixar muito, mas muito irritada com o que essa amiga fez para essa pessoa que só tentou ajudá-la. Ela está se referindo aqui a um post que eu coloquei lá no Instagram. Então, se por acaso você não viu, se você não me segue no Instagram, está perdendo a oportunidade de aprender e de ver os babados que acontecem por lá, porque eu tô sempre passando conhecimento, fazendo live, interagindo, respondendo caixinha. Vai lá pro @SilvanaRenica e me segue. Então, eu vou contar a história dela e vocês vão deixar os comentários de vocês aqui e compartilhar essa história. Porque, olha, uma coisa que vocês vão aprender aqui é: parem de tentar ajudar as pessoas que não querem ajuda. Querida Silvana, eu vi que você postou no Instagram um relato onde a moça tinha ajudado a amiga a sair de uma enrascada com um cara. E depois de tudo, ela voltou pro cara. E isso me fez lembrar algo que aconteceu na minha vida e que me traumatizou pra sempre. Eu tinha uma amiga de infância que não se deu muito bem na vida. Nós crescemos juntas, mas eu decidi estudar em outra cidade, enquanto ela se casou com o primeiro Zé Droguinha que viu pela frente, como você fala. Tudo bem, não deixamos de ser amigas e mesmo à distância a gente sempre se falava. Eu, igual você fala, Sil, sempre dando conselhos. Pois bem, casou e não tinha onde morar. Então, foi morar com a mãe do cara em uma casa de 3 peças e lógico que em menos de 3 meses, né, ela já estava grávida. Ela é 2 anos mais nova que eu e nessa época eu estava no primeiro ano da faculdade. Eu trabalhava de dia e estudava à noite para dar conta de pagar tudo e os meus pais me ajudavam com o que podiam. Então, mesmo que eu quisesse ter uma vida de balada, essas coisas, eu não teria dinheiro para isso. Mas eu sempre soube o que eu queria para mim. E continuando aqui, eu com 18 para 19 anos e ela grávida com 17, de um usuário de drogas de 20 anos de idade, que não fez nem a 5ª série. Depois que ela ficou grávida, o cara só piorou e ela ia barriguda nas bocas de fumo atrás dele. E é óbvio que antes mesmo do bebê nascer, ela voltou para casa da mãe dela, que é uma senhora incrível e como ela é filha única, a acolheu. O bebê nasceu e foi praticamente adotado pela avó. Ela sempre dizendo para mim que queria ser como eu, que tinha inveja da minha vida e que se arrependia por não ter me ouvido. Então eu tive a ideia de convidá-la para morar comigo e estudar e trabalhar, assim como eu fazia. Ela havia abandonado o estudo no 2º ano do ensino médio. Hoje eu penso que eu deveria estar com algum tipo de demência, mas na época eu vi aquela menina que cresceu comigo e que de certa forma, né, ela não tinha tido a mesma instrução que eu na vida. Então eu achava que eu tinha a obrigação de ajudá-la. Ela aceitou de primeira e nem se importou se ia deixar o filho de apenas 1 ano para trás e veio para morar comigo só com uma mochila e umas roupas bem surradas. O meu AP na época só tinha um quarto, mas eu tinha um sofá-cama e imaginei que tudo daria certo. Arrumei no meu armário um lugar para ela colocar as coisas dela e pensei, vai ser bom ter alguém aqui para conversar, já que a minha vida é só trabalhar e estudar. Pensei também que ela poderia me ajudar a limpar o apartamento, já que eu tinha pouco tempo e em troca ela moraria ali comigo até se ajeitar financeiramente. Quando eu contei para os meus pais a minha ideia, eles foram totalmente contra. E minha mãe falou que a vida dela era só balada e bebedeira, mas eu achei que eles estavam exagerando e que vendo como a minha vida era diferente, ela poderia se inspirar e mudar a vida dela. Agora, pega aí a pipoca, como fala a Sil, porque é aqui que começa o drama. Ela chegou e eu fui buscá-la de Uber na rodoviária. Ela estava toda maquiada e com o cabelo metade loiro, metade preto. Sabe quando a pessoa descolore o cabelo e depois deixa crescer? Parecia uma vassoura de tão mal hidratado.
Ela também estava com cáries nos dentes da frente e para mim foi uma surpresa, porque não era isso que ela mostrava nas fotos do Instagram. Daí você vai me perguntar, mas vocês eram amigas e nunca se viram? Pior que desde que eu saí da minha cidade, eu não tinha mais voltado. Eram os meus pais que sempre vinham me ver, porque além de estudar eu também trabalhava e as férias do trabalho nunca batiam com as férias da faculdade. Quando ela chegou, eu estava no último ano fazendo TCC e a minha vida estava um caos com tudo aquilo. Eu acho que eu dormi umas 4 horas por noite. Quando chegamos no meu apartamento, a primeira coisa que ela fez foi se jogar no sofá e acender um cigarro. Aquilo me deixou irritada de cara e eu já me questionei sobre a minha decisão. Mas eu não poderia mudar de ideia e mandar a criatura de volta. Eu apenas pedi para que ela fumasse na sacada porque eu tinha rinite e também porque eu não curtia cigarro. Ela falou: "Foi mal, mana? Já tô indo." Ah, esqueci de falar que enquanto a gente tava vindo no Uber, ao invés de conversar comigo, ela puxou assunto com o motorista e perguntou o que tinha de bom para fazer na cidade, se tinha balada, se tinha barzinho legal. Foi bom até que ela perguntou pro Uber, porque eu não ia saber responder, porque a minha vida era estudar e trabalhar. Depois que ela terminou o cigarro, eu perguntei se ela queria tomar um banho e ela disse: "Tô de boa." Mas era nítido que ela estava precisando, afinal foi uma viagem de quase 16 horas dentro de um ônibus e estava o maior calor, mas eu não insisti. Daí falei que era para ela arrumar as roupas dela, né, junto lá com as minhas no armário. E assim que eu abri as portas do armário, ela gritou: "Mana do céu, quanta roupa legal! Tu vai ter que me emprestar algumas", e começou a mexer nas minhas coisas sem pedir autorização. Eu nem vou me estender aqui, mas eu acho que já deu para perceber a pessoa que eu havia enfiado dentro da minha casa. Esse dia era uma sexta-feira e eu tinha pedido folga para ir buscar ela na rodoviária, mas estava na hora de ir para a faculdade, então eu falei para ela ficar à vontade. Dei a senha da internet e falei que se ela quisesse, ela poderia fazer um sanduíche. Mostrei tudo. Além de falar mais uma vez que se ela quisesse tomar banho, eu tinha deixado uma toalha limpa no banheiro. E lá na faculdade eu quase não consegui focar na aula. Eu tava com meu coração na mão, afinal, ela não era mais a minha amiga de infância e não tinha nada a ver comigo. Eu sou super higiênica comigo, não tenho vícios e sei o que eu quero para minha vida, eu sei onde eu quero chegar. Então, assim que terminou a aula, eu peguei o ônibus e voltei para casa. E quando cheguei, quase caí dura. Ela tinha fritado o ovo, queimado a minha frigideira, feito uma zona na cozinha e deixado tudo sujo e bagunçado. Tinha trocado de roupa e jogado a roupa suja em cima do sofá. E detalhe, não tinha tomado banho. O banheiro estava seco no box. Lá a toalha do mesmo jeito, e para concluir, ela não estava em casa. Eu quase surtei, afinal, mesmo sendo maior de idade, eu me sentia responsável por ela. Então eu liguei para ela, não atendeu. Desci na portaria e o porteiro falou que ela tinha saído toda bonitona. Voltei voando e fui direto ver minhas roupas, pois a bendita não tinha pego as minhas roupas e colocado sem pedir permissão e pior, sem tomar banho, Sil. Eu mandei mensagem e perguntei onde ela estava, mas as mensagens não chegavam e eu ali, com um monte de coisa do TCC para fazer e tendo que trabalhar no sábado de manhã. E não podia dormir sem a biscate chegar. Até que de repente o porteiro interfonou avisando que ela estava subindo. Eu me considero uma pessoa calma e assim eu procurei me manter. Perguntei como que ela tinha saído sem avisar e deixado a porta aberta. Ela disse que sabia que o prédio era seguro e que não quis me incomodar na faculdade mandando mensagem na hora da minha aula e que planejava voltar antes de mim. Disse que precisava sair para comprar cigarro e que conheceu um cara e ficou batendo papo com o cara e acabou perdendo a hora. Pediu desculpas e disse que isso não ia mais se repetir. E eu ali, olhando para aquele ser humano deplorável usando as minhas roupas. Quando ela percebeu, Sil, a minha cara por ela estar usando as minhas roupas, ela já se adiantou. Ah, eu peguei essas roupas emprestadas, eu espero que você não se importe, eu já vou tirar e já vou guardar no lugar. Mas eu volto a lembrar vocês que ela não tinha tomado banho, tava fedendo cigarro e álcool e queria guardar essas roupas sujas
junto com as minhas roupas limpas lá no armário. Na hora eu falei pra ela, viu, pode ficar pra você e por favor, nunca mais mexa nas minhas coisas porque eu não gosto. E ela respondeu, na boa, amiga, eu não vou mais vacilar com você. Você tá sendo mó legal comigo e eu quero que fiquemos bem. Falei novamente pra ela tomar banho e ela disse que tava de boa. Sério, gente, me deu vontade de enfiar ela com roupa e tudo dentro daquele banheiro e esfregar com um esfregão de chão. Mas eu me controlei. Falei pra ela, vou arrumar a cozinha, porque amanhã eu trabalho cedo e não gosto de acordar com bagunça. Imaginando que ela ia se tocar e ia arrumar a bagunça que ela fez, mas não. Ela ligou a TV, se jogou no sofá e começou a assistir filme na Netflix. Eu lavei aquela louça com tanto ódio pensando, não, isso é um pesadelo. Eu vou acordar, só pode que eu tô sonhando. Pensei, amanhã, quando eu voltar do trabalho, eu vou conversar com ela. Porque já era quase 1h da manhã e eu precisava dormir. Fui no quarto e peguei roupa de cama pra arrumar ali o sofá, né? Pra ela dormir e pedi pra ela baixar o volume da televisão que eu tinha que acordar cedo. E ela respondeu, tô de boa, e ignorou. Então eu mesma peguei o controle e baixei quase no 0. Fui pro quarto, coloquei meu foninho de ouvido pra ver se dormia. Mas, para minha surpresa, quando eu acordei, as roupas de cama estavam no mesmo lugar. A TV estava ligada e ela estava como se estivesse desmaiada no sofá e fedendo. Acordei ela com uma raiva e daí falei, olha, eu preciso que você vá tomar banho, por favor, você tá fedendo e troca essa roupa que tá fedendo cigarro também. Só assim ela foi tomar banho, enquanto eu fazia o café para poder ir trabalhar. E olha, ela tomou o banho mais rápido que eu vi na vida. Não deu tempo nem de eu esquentar água para o café, ela estava pronta. E aí me saiu dizendo se eu tinha uma escova de dente para emprestar. Sério, quem empresta escova de dente, gente? Você tem que dar a escova de dente para a pessoa, ela não vai te devolver. Aí eu saquei que ela tinha usado meu shampoo, que sinceramente era caro e eu economizava, afinal eu era uma pobre universitária, né? Dei a escova de dente para ela, fiz o café para nós duas, ela comeu tudo o que tinha na mesa e se jogou de volta no sofá. Eu pensei, não, quando eu voltar eu vou estipular regras e falar sobre ela ir trabalhar fora. Mas para minha surpresa, ao passar pela portaria, o porteiro do turno da noite perguntou se eu sabia quem era o cara com quem a minha amiga estava se envolvendo. E eu, o quê? Que cara? Faz menos de 24 horas que ela chegou e ela só saiu para comprar cigarro. Daí ele me disse que logo após eu chegar na noite anterior, ela saiu e que tinha um cara esperando ela na calçada. Eu juro que eu demorei um tempo para absorver aquela informação. E eu já estava quase perdendo meu ônibus, então eu falei para ele, olha, depois eu te envio uma mensagem e a gente conversa. Daí assim que eu entrei no ônibus, solicitei ao porteiro mais informações sobre aquilo que ele tinha me falado. E ainda questionei se ele estava falando da mesma pessoa. E ele disse que sim, que ela saiu com um cara bem mal encarado e voltou por volta das 5 da manhã. Gente, eu quase enlouqueci. Aquelas 4 horas que eu fiquei na empresa duraram 24 horas. Eu só queria chegar em casa e estrangular aquela mentirosa. Mas quando eu cheguei, ela não estava de novo e a porta estava aberta novamente. Acreditam que a mesa ainda estava com as coisas do café e ela tinha mexido de novo nas minhas coisas? Dá para acreditar que existe um ser humano assim? A roupa suja dela estava de novo jogada lá no sofá e até as minhas maquiagens ela tinha usado. Mas o pior é que ela pegou o meu pacote de absorvente e deixou dentro da pia do banheiro e jogou o usado lá, virado com aquela parte suja pra cima no lixeiro, que eu quase vomitei. Eu tava com tanta raiva e aquela criatura sem noção não recebia as minhas mensagens. Depois eu saquei que ela não tinha crédito e ela só tinha acesso à internet quando ela estava na minha casa. E para encurtar a história, ela voltou para casa só no domingo de madrugada, fedendo cigarro e bêbada. E adivinha quem subiu ajudando ela? O cara mal encarado que o porteiro havia citado. Desde que eu cheguei em casa no sábado de meio-dia até o domingo de manhã, eu não consegui dormir e nem estudar. Eu tava doida de raiva e preocupação. Quando tocou o interfone, eu nem quis saber quando o porteiro falou que ela tava subindo com alguém. Eu só queria dar na cara dela.
Os dois fediam, mas nessa hora eu só estava preocupada com ela. Falei para ele colocar ela no sofá e pedir para ir embora, mas ela disse: não, deixa ele ficar aqui só hoje. Gente, chega a ser bizarro isso. Eu falei que não, eu agradeci e pedi para que ele saísse, mas o cara me peitou, Sil. Disse que não recebia a ordem de mulher e que a casa não era só minha, que a fulana tinha o direito de receber quem ela quisesse. Nesse momento, eu pensei em me jogar pela sacada, mas eu me contive. Pensei, é só um pesadelo. Já já eu acordo. Então, falei pro cara, né, que a casa era minha, que ela era só uma visita e que agora eu iria cuidar dela e que na segunda-feira, no outro dia, ela já iria embora de volta para a cidade dela. Falei que se ele não saísse, eu chamaria o porteiro. O cara deu um soco na porta e me chamou de vadia. O meu coração disparou de tanto medo. Interfonei na portaria e falei que ninguém mais entraria ali sem a minha autorização, nem a minha amiga, caso saísse de novo. Eu estava quase tendo uma crise de pânico quando ela decide vomitar no meu sofá. Ali eu pensei que eu não ia mais suportar. Só tinha uma saída para mim. Ou eu me matava ou eu matava aquela cadela. Daí eu mandei mensagem para minha mãe e mesmo com muita vergonha eu contei tudo o que estava acontecendo. E ela me disse o que qualquer pessoa diria. Eu te avisei, minha filha. Essa moça se perdeu na vida. Até drogas dizem que ela tá usando. Então eu fiz uma coisa que não deveria. Mas penso que naquele momento eu já podia estar em uma encrenca. Logo eu, né, com uma vidinha tão tranquila. Peguei o celular dela, desbloqueei com a digital e foi ali que veio a bomba. Ela já estava falando com esse cara desde que eu tinha convidado ela para vir morar comigo. Ela deve ter conhecido ele em algum aplicativo. Eu olhei para aquela mentirosa e acabei sentindo muito nojo. Eu me senti usada, mas não tinha o que fazer naquele momento. Então, catei ela e fui arrastando para debaixo do chuveiro. E assim que tirei a roupa dela, caiu um absorvente que já estava vazando. Ele caiu no meu pé. Daí eram duas mulheres passando mal. Eu tenho náusea só de lembrar. Sentei ela no chão do banheiro e abri o chuveiro gelado. Ela quase morreu de susto e começou a me xingar, virou no saci, virou no diabo. Parece que o capeta que estava nela realmente não curtia banho. Ela saiu meio que cambaleando, molhando tudo e perdendo sangue menstrual e adivinha? Se jogou no meu sofá. Eu comecei a chorar compulsivamente e fiquei sem saber o que fazer. Então me tranquei no meu quarto e decidi esperar amanhecer para mandar ela de volta. Comprei a passagem e arrumei a mochila dela. Clareou o dia e eu fui até a sala acordá-la, mas ela já estava no banheiro tomando banho. Olhei para o meu sofá e pensei onde eu iria levá-lo para atacar fogo. Esperei ela sair do banheiro, entreguei uma muda de roupa das poucas que ela tinha e falei apenas isso. Tal hora sai seu ônibus de volta para sua casa. Perante os fatos, você não é mais bem-vinda aqui. E sabe o que ela me falou? Eu tinha certeza que você tinha se transformado em uma metida da cidade grande. Mas eu não vou embora. Pra lá eu não volto. Arrancou a roupa da minha mão e se trancou no banheiro. Em seguida saiu, pegou a mochila e foi embora. Eu só senti alívio. Mandei mensagem para minha mãe, contei tudo e falei para contar para a família dela e dizer que eu não era mais responsável por ela. Tentei limpar meu sofá, sem sucesso, então joguei uma manta por cima, desinfetei minha casa, esfreguei meu banheiro com água sanitária e joguei fora a minha roupa que ela tinha usado sem pedir novamente. Tomei um banho e tentei relaxar. Minha mãe me mandou mensagem e disse que a família dela não estava nem aí para ela, que na verdade sentiram alívio por ela ter ido embora. Eu voltei na minha rotina normal, bloqueei a pessoa e mantive o aviso de que se ela chegasse pedir por mim no prédio, eu nunca estaria em casa. Até que se passaram uns 3 meses e toca o interfone. O porteiro falou assim: Dona Patrícia, acho que aquela sua amiga de fora está aqui e ela está machucada. A senhora quer descer para dar uma olhada? Nossa, o meu coração disparou e eu desci pelas escadas para ir mais rápido. Cheguei na recepção e ela estava
toda ensanguentada, com a cara toda estourada, irreconhecível. Só chamei um Uber e levei direto para o hospital. Ela não conseguia nem falar direito o que tinha acontecido e eu não tinha ideia do que tinha acontecido. Lá no hospital, eu fiquei sabendo que o cara que entrou com ela aquele dia no meu apartamento tinha batido nela, ou seja, ela saiu de lá e foi viver com ele, sei lá onde. E na hora que o bicho pegou, foi de mim que ela lembrou. Mas naquele momento não me cabia julgá-la, só fiz o que faria por qualquer pessoa. Ela ficou internada, perdeu um dente da frente e teve uma fratura na mão. E para alegrar os papais, né? Veio a notícia de uma gravidez, ou seja, a surra foi porque o papai não ficou feliz com a notícia e expulsou ela de casa. E como ela se recusou a sair, porque ela não tinha para onde ir, começaram a brigar. E por sorte, ou azar, ela não perdeu o bebê. Depois de 4 dias internada, ela recebeu alta e para quem que o hospital ligou? Para a única pessoa que tinha dado contato, eu, a Iludiane Mor. Ela com a mão imobilizada. Grávida e sem nada, sem roupa, sem documento, sem nada, uma indigente. O que a besta aqui fez? Levou a coitada de volta para casa pensando, agora ela aprendeu a lição. Vou ditar as regras e tudo dará certo, até eu despachar ela para casa dos pais dela. É a tal história, né, da expectativa versus realidade. Na minha cabeça, tudo era perfeito. Ela ia se arrepender e depois disso ela ia mudar, ia reconhecer o meu valor e se transformar em uma mulher responsável. Com a mão machucada, ela não podia fazer nada. Então eu deixava a comida pronta e ajudava ela a tomar banho. E a vida dela era ficar lá jogada no sofá, vendo TV. E a Tonga aqui começou a ter dó e deu um celular para ela. Eu tinha trocado o meu aparelho há algum tempo e o velho estava lá jogado, então eu pensei, ela deve, né, tá com saudade de falar com a família, de ver o filho. E daí eu fui até uma loja da TIM, que eu tinha na esquina de casa lá, né? E peguei um chip com um número novo. Nessa altura, a gente já conversava mais. No pouco tempo que eu ficava em casa, né? Ela parecia até ouvir os meus conselhos. Disse que um dia ia pagar tudo que eu estava fazendo por ela. E na minha cabeça, ela era daquele jeito porque ela não tinha tido oportunidades na vida como eu tive. Tá, passou 20 dias, mais ou menos uns 20 dias, e ela não largava o celular. Aí a gente voltou para o hospital para ver se a mão dela estava boa e já estava boa. Então ela tirou os negócios. Esqueci de falar que como ela não tinha roupa, eu fiz uma faxina e doei umas coisas para ela. Além de fazer uma vaquinha lá na faculdade, onde as minhas colegas acabaram fazendo doações e deram até dinheiro para comprar aí as coisas básicas de higiene para ela. Até cortar o cabelo dela, eu levei a bendita cortar. Isso foi em uma sexta-feira. Eu percebi que no ônibus, voltando do hospital, quando ela foi desimobilizar a mão, ela estava falando com alguém no celular e estava mais feliz. Ok, chegamos em casa, fiz um cachorro-quente e começamos a conversar. Falei que ela tinha que terminar o ensino médio e ver no que ela ia trabalhar, como é que ela ia fazer para morar depois com o bebê, né? Porque lá no meu apartamento não tinha condições, como que ela ia fazer para se sustentar, já que eu não tinha dinheiro para sustentar nem ela, imagine o bebê, né? Sugeri até que ela fosse dar queixa do cara na polícia. Ah, teve isso também. Ela negou no hospital que foi agredida. Inventou uma história mirabolante lá e que, na verdade, todo mundo sabia que era mentira. Mas me falou que tinha medo de ser morta porque o cara era violento e tal. Falei que não importava, ele tinha que ajudar com o bebê, afinal de contas ele era o pai, ele tinha que pagar alimentos para ela antes mesmo do bebê nascer. Mas é claro que isso não ia acontecer. No sábado de manhã, quando eu acordei para ir trabalhar, ela estava no celular e não tinha nem dormido. Tava tudo lá do jeito que eu deixei, tudo que tava na noite anterior. Ela ficou no celular a noite toda. Fui trabalhar e quando voltei, o porteiro falou que ela tinha saído com uma mala. Pensei comigo, que mala? Se a única coisa que ela tinha era uma mochila e ela tinha deixado para trás. Bom, eu não precisei nem entrar no meu apartamento para saber o que tinha acontecido. Ela pegou a minha mala e levou boa parte das minhas roupas, maquiagem, perfume e produtos de higiene pessoal. Eu fiquei atordoada e liguei para minha mãe chorando, sem saber o que fazer.
Não era só pelo roubo, mas pela falta de gratidão. Então eu interfonei e o porteiro disse que era o mesmo cara de antes que tinha vindo buscar ela. Minha mãe, já de saco cheio, disse que estaria embarcando no mesmo dia para resolver tudo isso. Nossa, foi tão bom poder abraçar minha mãe e ela me dizer que eu tinha um coração enorme, que no fundo o que eu fiz foi certo. Aí a gente foi pro shopping, foi fazer compra, foi curtir um pouco, sabe? A gente foi matar a saudade de mãe e filha. Como eu tava quase no final do curso, a minha mãe decidiu que ficaria um tempo comigo e o meu pai concordou. Era tão bom chegar em casa e ter aquela comidinha caseira, tudo limpinho. Nossa, eu tava amando. Passados uns 30 dias e eu lá com o meu TCC para apresentar, super concentrada, recebo uma mensagem com um pedido de socorro e uma localização. E em seguida uma foto onde eu fiquei horrorizada. Voei da cadeira e chamei a minha mãe. Silvana, eu não sei como aquela mulher estava viva. Era tanto sangue e a foto era de um feto no meio das pernas dela. Eu e a minha mãe entramos em choque, sem saber o que fazer. Então a gente ligou para a polícia, né, para saber o que a gente ia fazer, e eles nos instruíram a aguardar na frente do meu prédio para ir junto até lá. Eu e minha mãe estávamos muito assustadas com aquilo tudo e pensando que poderia ser tarde demais, que ela já poderia estar morta. Aí chegou 2 carros da polícia, um que nos conduziu e o outro que foi na frente, né, porque eles não acharam que a gente pudesse chegar junto porque a gente podia estar correndo algum tipo de risco. E também foi acionado o SAMU depois que eu mostrei a foto. Bom, a cada quadra que a gente andava, eu ia ficando mais apavorada com o lugar. Eu nem sabia que podia existir um lugar tão sombrio na cidade que eu morava. Quando o primeiro carro parou em frente a um barraco, o nosso passou direto, o carro que a gente estava passou direto. E a gente pôde ver o cara correndo, tentando fugir, mas foi baleado. Nunca mais esqueci aquela cena, mas ele não foi morto, tá? Ele sobreviveu. Então eu pedi para a policial que estava dirigindo o carro para ela parar e ela parou, mas ela não deixou a gente sair. Foi quando o SAMU chegou e socorreu tanto o bandido quanto a minha amiga. Insisti para ir com ela na ambulância e eles deixaram. Daí fomos eu e a minha mãe. Eu cheirei tanto a ver ela daquele jeito, magra, toda machucada, desacordada. E ao mesmo tempo que eu queria aceitar que foram as escolhas dela, eu me sentia culpada por tudo aquilo, por pensar que eu poderia ter feito mais. Mas é claro que a minha querida mãe me fez ver a realidade e tirou de mim qualquer tipo de culpa. Ela ficou internada vários dias e antes de receber alta, fugiu do hospital. Ela nunca quis denunciar o cara, que em poucos dias também saiu da cadeia. Esse é o fim da história, Silvana. E o que eu fiz? Eu troquei meu número de telefone, tive que mudar de apartamento e segui minha vida, com medo do cara me encontrar ou eu ser comunicada que a minha amiga de infância foi encontrada morta em qualquer lugar. Agora a pergunta: o que leva uma pessoa a buscar esse tipo de vida? Tivemos as mesmas oportunidades, por que ela escolheu ser assim? Isso aconteceu há 3 anos e eu nunca mais tive notícias dela e não sei nem se está viva e sinceramente não quero saber. Essa é a história de uma pessoa de bom coração e que carrega traumas por ser assim. Sil, nunca pare o seu trabalho. Sim, ele ajuda muitas mulheres. E mulheres, isso é para vocês. Façam o que a Sil fala, se conheçam e deem valor para si mesmas. Bom, eu não vou comentar nada nessa história, essa história já está enorme, é só um relato. Mas as mulheres que passam por isso porque não sabem que merece coisa melhor. É uma questão de química cerebral, como eu vivo falando lá no Instagram quando eu faço live. Ela se acostuma com aquela vida, ela não consegue ver uma vida diferente. Percebem que quando a amiga colocou ela contra a parede, ela falou: eu sabia que você tinha se tornado uma patricinha da cidade, não sei o que lá, não sei o que lá. É isso. Eu vejo o outro que está melhor do que eu como algo que eu não quero me tornar. Por isso que chega nessa situação. Por isso que eu falei aqui no começo. Não
tentem ajudar pessoas que não pediram ajuda e saibam identificar uma pessoa que pede ajuda de uma pessoa que vai te usar, que está pedindo, na verdade, por uma aliada ou uma pessoa que só quer consolo. São coisas totalmente diferentes. Deixem aqui os comentários de vocês e compartilhe esse vídeo. E se você quer sair de uma situação como essa, ou se você está se direcionando para uma situação que pode chegar a isso, faça o Guia do Despertar, porque ele sim vai revolucionar a sua vida, vai mudar totalmente a sua maneira de pensar. Eu tenho certeza que tanto como a amiga que quer ajudar, tanto quanto a pessoa que pede ajuda, que está buscando por ajuda, vai resolver. Serve para todas as situações, serve para todos os aspectos da sua vida. Um beijo e até a próxima História Real.